Liturgia do Ordinário, capítulo 5. Comendo as sobras de ontem. Palavra, sacramento e nutrição negligenciada. Eu cresci comendo comida processada. Todo dia de manhã eu comia as waffles da Eggo com meu pai. Depois da escola, se eu tivesse sorte, minha mãe me daria um Quick Rosa choque de leite com morango. Minha comida favorita era o mac and cheese da Kraft. Tenho boas memórias de infância de ajudar a colher milho na casa dos meus avós e ter um banquete com pilhas de milho adocicado e amanteigado no jantar. Mas, fora isso, eu nunca parava para pensar de verdade de onde vinha a minha comida. Eu nunca considerava o impacto ambiental da sopa de taco, o meu pão de cada dia. Ambos são necessários, porque ambos, juntos, são a nossa nutrição. Em Ezequiel e novamente em Apocalipse, nos deparamos com a imagem surpreendente de Deus mandando seus profetas comerem o rolo, as palavras de Deus. Na sua tentação no deserto, Cristo diz que não somos alimentados apenas por pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois, Paulo compara os ensinamentos de Deus a leite e comida sólida. Na última ceia, Jesus diz para os seus discípulos comerem em memória dele. De todas as coisas que poderiam ser feitas em memória dele, Jesus escolhe uma refeição. Ele poderia pedir para os seus seguidores fazerem algo impressionante ou místico, como escalar uma montanha, jejuar por 40 dias ou uma viagem alucinante em tendas do suor, mas ele acaba escolhendo o ato mais ordinário, comer, por meio de qual por meio do qual ele estaria presente para o seu povo. Ele diz que o pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue. Ele escolhe pão e vinho ignoráveis e comuns, medianos e abundantes. N.T. Wright nos lembra de que na última ceia, logo antes da morte de Jesus, ele não deu teorias da expiação ou recitou um credo ou explicou exatamente como a salvação aconteceria. Pelo contrário, ele lhes deu um ato para executar. Especificamente, ele lhes deu uma refeição para compartilharem. É uma refeição que fala bem mais do que qualquer teoria. Se todas as catedrais do mundo sumissem, toda a arte mais gloriosa se perdesse e todos os tesouros mais valiosos fossem jogados fora, os cristãos ainda se reuniriam para o seu culto em torno das Escrituras e da Eucaristia. Para termos uma igreja, tudo o que precisamos é da palavra e do sacramento. E tanto a palavra quanto o sacramento são dons dados por Jesus, que se chama de pão da vida. A palavra de Deus e a ceia do povo de Deus pretendem apontar e manifestar a presença de Cristo, que é tanto palavra quanto pão. Em João 6, Jesus lembra os seus ouvintes que eles receberam o maná, o seu pão diário, como um dom do Pai, mas que ele não é suficiente para nutri-los espiritualmente. Eles ainda morrem, eles ainda morreram. Mas Jesus promete que aqueles que comessem o pão do céu teriam um alimento eterno e não morreriam. Então, assustando os seus discípulos, ele diz que esse pão do céu é a sua própria carne e os chama para se alimentarem dela como se fosse verdadeira comida. João 6:55. Cristo é o nosso pão e nos dá o pão. Ele é o dom e o doador. Deus nos dá toda a refeição que comemos e toda a refeição que comemos é parcial e inadequada, em última instância, pois aponta para aquele que é a nossa verdadeira comida, a nossa nutrição eterna. Eu brevemente curvo a minha cabeça e agradeço a Deus pela minha sopa de taco, um ritual diário tão impregnado em mim que eu pauso em gratidão antes dessa alimentação sem pensar muito. Mas esse hábito de oração me lembra de que eu recebo esse dia e tudo o que ele contém como um dom. No seu livro Comida e Fé, Norman Wirtza nos diz que agradecer em oração antes de uma refeição está entre as expressões mais elevadas e honestas da nossa humanidade. Aqui, em torno da mesa e perante testemunhas, experimentamos a vida como um presente gracioso a ser recebido e entregue novamente. Reconhecemos que nós não vivemos
e não conseguimos viver por conta própria, mas que somos beneficiários da generosidade e dos mistérios da graça sobre a graça. Na faculdade, fiquei amiga de um monge franciscano que era um fumante compulsivo. Um dia eu estava falando para ele sobre um presente que eu tinha ganhado, um presente que parecia luxuoso demais para eu aceitar. Perguntei para ele se eu deveria devolver, se era errado aceitar um luxo tão desnecessário. Como um frade franciscano, imaginei que ele me encorajaria a ser mais simples e contra a extravagância. Pelo contrário, ele citou Lucas 10 e a regra franciscana e me disse que São Francisco diria: coma o que lhe for oferecido. Ele me disse que eu precisava aprender a receber de Deus e dos outros em confiança e gratidão. Este momento de pausa antes da minha refeição me condiciona a aprender a comer as coisas que me são oferecidas, a receber a nutrição disponível neste dia como uma dádiva, quer seja abundância extravagante, sofrimento doloroso ou simplesmente um entediante prato com as sobras de ontem. Tem algumas refeições muito boas que eu lembro e tem umas refeições realmente terríveis que também me lembro. Mas a maior parte das refeições que eu fiz, milhares e milhares delas, são totalmente esquecíveis. Se você me perguntasse o que eu comi no almoço de 3 semanas atrás, na segunda-feira, não saberia dizer. E ainda assim, aquela refeição comum e esquecível me nutriu. Milhares de refeições esquecidas me trouxeram até o dia de hoje. Elas sustentaram a minha vida, elas são o meu pão de cada dia. Não paramos de precisar de nutrição e a nutrição vem, normalmente, como uma sopa de tacos, abundante e ignorável. Minha subcultura evangélica tende a focar em entusiasmo, paixão e risco, o tipo de adoração que nos dá adrenalina. Eugene Peterson chama essa busca de intensidade espiritual, um mercado para a experiência religiosa no nosso mundo dirigido ao consumidor. Ele diz que há pouca empolgação para a aquisição paciente de virtude, pouca inclinação para se submeter ao longo aprendizado no que as gerações passadas de cristãos chamavam de santidade. A religião do nosso tempo foi capturada por uma mentalidade turística. Vamos ver uma nova personalidade, ouvir uma nova verdade, ter uma nova experiência e expandir de alguma forma para além da nossa vida, outrora monótona. Nós, evangélicos contemporâneos, chegamos nesse ponto sem más intenções. Nós herdamos uma fé que, embora seja bela de muitas formas, foi formada e moldada pela ideia de uma experiência religiosa mercadológica. O historiador Harry Stout escreve em George Whitefield, um dos primeiros pregadores evangélicos: caridade, pregação e jornalismo andam juntos para criar uma poderosa configuração, uma celebridade religiosa capaz de criar um novo mercado para a religião. Nossa fé é orientada pelo mercado, a experiência religiosa ou eufórica foi enfatizada e às vezes até forçada. Lorenzo Doll, um dos primeiros evangelistas americanos, quebrava cadeiras ou fazia uma corneta tocar em certos momentos durante a sua pregação. A pregação de Charles Finney era pontuada por momentos altamente dramáticos, como suas imagens vívidas da fumaça do termômetro dos pecadores no inferno, fazendo a sua audiência imaginar como se aquilo fosse visível. Ao invés do foco do culto estar no que nos nutre, a saber, a palavra e o sacramento, o foco se tornou o que se vende: empolgação, aventura, uma experiência espiritual calorosa e impressionante. A experiência individual da adoração, a noção subjetiva do seu encontro com Deus, se tornou a peça central da vida cristã. De fato, há momentos de êxtase espiritual na vida cristã e no culto solene. Experiências espirituais poderosas, quando acontecem, são uma bênção. Mas isso não pode ser o objetivo central da espiritualidade cristã, não mais que o prato inesquecível de Papperdale que eu comi anos atrás no bairro North End, em Boston. Palavra e sacramento sustentam a minha vida, mas eles não parecem mudar a sua vida na maioria das vezes. Silenciosamente, até de forma bem esquecível, eles me alimentam. Há momentos em que nos aproximamos das Escrituras, quer nos estudos privados, quer no culto solene, e que ela nos parece poderosa e memorável,
sermões que citamos e carregamos conosco, histórias que contamos de quando fomos impactados e mudados. Há outros momentos em que a escritura parece ser tão desgostosa quanto o pão amanhecido. Fico entediada, confusa, cética ou enojada. Tem vezes que eu saio da minha leitura bíblica com mais perguntas do que respostas. Podemos ser como os anões nas crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, que têm um banquete delicioso diante deles, mas que, por causa de uma maldição, eles confundem com uma comida nojenta e nada saborosa, talvez até envenenada. Como devemos responder quando a palavra nos parece desconcertante, seca, chata ou sem brilho? Continuamos comendo, nós recebemos a nutrição, continuamos ouvindo, aprendendo e absorvendo o nosso pão de cada dia. Esperamos em Deus para nos dar o que precisamos para nos sustentar por mais um dia. Nós reconhecemos que tudo bem mais maravilhas nessa vida de adoração do que temos olhos para ver ou estômagos para digerir. Recebemos o que é posto diante de nós hoje como uma dádiva. Nessas obras estou cercada por uma abundância quase inimaginável. Aqui na minha casa, na minha mesa, está um símbolo quentinho do meu enorme privilégio. Tanta sopa de taco que não conseguimos comer tudo e podemos guardar por dias, porque, por um processo que nem consigo compreender, os seres humanos descobriram a eletricidade e viram que gás tetrafluoretano, comprimido passando por tubos, pode manter a comida na temperatura exata para sua preservação máxima. Essa abundância, a mera quantidade e variedade de alimentos e a capacidade de conservá-los por dias impressionaria a maior parte do mundo e das pessoas ao longo da história. Mas eu fiquei calejada para essas maravilhas diante de mim. Considero essa nutrição comum. O hábito de orar antes da minha refeição me treina para uma forma de estar no mundo. Ele me lembra de que não é a minha experiência pessoal que determina se algo é uma graça ou uma maravilha, e que algumas das dádivas mais incríveis são as mais facilmente ignoradas. Essas refeições esquecíveis me moldam e me formam. Qualquer um que já mudou a sua dieta, cortou o glúten, virou vegetariano ou começou a ser mais saudável, pode te dizer como os hábitos nos moldam, refeição por refeição. Da mesma forma, sou moldado de forma quase imperceptível pela palavra e pelo sacramento. Eles desenvolvem em mim, com o passar do tempo, um paladar pela verdade. No seu melhor, o culto congregacional me forma não como uma consumidora de experiências espirituais, mas como uma pessoa que é, como o livro de oração comum coloca, alimentada com a comida espiritual. Na faculdade, eu comia miojo japonês. A razão principal de gostar deles, além do fato de eles serem incrivelmente ruins e baratos, é que eu não tinha uma cozinha no dormitório. Todas as nossas refeições vinham do calabouço, o eloquente apelido para o refeitório. Mas minha companheira de quarto, Jen, tinha um forno de acampamento e uma pia. Então, pela mágica do miojo japonês da Maruchan, podíamos almoçar no nosso quarto. Pegamos a rotina de fazer isso quase diariamente, sentadas no colchonete de futon da Jen, comendo o nosso miojo. Dificilmente havia algo realmente nutritivo ali, fora as boas conversas com a Jen, mas ele nos deixava satisfeitas e não tínhamos de nos arrastar pelo campus. Além disso, depois de você começar a comer miojo japonês, é difícil parar, é viciante. Hábitos moldam os nossos desejos. Eu desejava mais miojo japonês do que uma comida boa e nutritiva, porque, com o passar do tempo, eu me ensinei a ansiar por certas coisas e não por outras. Da mesma forma, ou sou formada pelas práticas da igreja para ser uma adoradora, que pode receber toda a vida como uma dádiva, ou sou formada inevitavelmente como uma mera consumidora, até mesmo de espiritualidade. A igreja contemporânea pode, às vezes, comercializar uma espiritualidade como se fosse um miojo. A fé se torna um produto a ser consumido.
Ela exige pouco de nós, afirma os nossos valores e promete cumprir as nossas necessidades, mas no fim é só uma solução fácil que nos deixa saturados e mal nutridos. Existe toda uma indústria que gostaria de me fazer acreditar que essa sopa de taco é uma sopa, só uma mercadoria, um produto a ser consumido, sem nada a dizer sobre moralidade ou sobre o que significa o ser humano. Comer dessa forma me faz esquecer de onde vem a minha comida, ignorar a sua conexão com a terra e com as pessoas que a cultivaram e a colheram. Os sacrifícios que essa sopa representa, tanto de pessoas quanto de animais, são invisíveis para mim. Se eu tivesse comendo esta sopa há um século, ela provavelmente chegaria à minha mesa da terra que eu cultivei, ou de um agricultor que eu conhecia e com quem eu poderia conviver. Esta vida de comunidade e comércio mutuamente entrelaçados nos conecta com quem devemos agradecer, o nosso próximo, a nossa terra e, no final de contas, Deus. Mas agora essa sopa de taco é uma mercadoria anônima. Ela chega na minha mesa de uma forma aparentemente mágica. Como muito do que consumimos no nosso mundo complicado de capitalismo global e empresas multinacionais, comprar este milho e esse feijão me envolve, ainda que inconscientemente, nas redes de injustiça, exploração e degradação ambiental que eu desconheço, mas que provavelmente não compactuaria. Eu não sei de onde veio a cebola na minha sopa ou como os trabalhadores que a colheram foram tratados. As sobras de ontem podem vir de um homem cujos filhos não conseguiram almoçar hoje. A despeito do que a cultura do consumismo quer que eu creia, essas sobras não são neutras teologicamente. Esta sopa é um produto da nossa teologia global. Ira Jackson disse: temos uma teologia global sem moralidade, sem a Bíblia. Ela só oferece um manual de transação para a criação de riqueza e alocação eficiente de capital. As empresas que me venderam o feijão, o milho e a cebola nesta sopa só me chamam de consumidora. O nosso relacionamento é unicamente transacional. Eu preciso de certos bens e serviços para viver e eles me fornecem isso para lucrarem. A adoração cristã centrada na palavra e no sacramento me lembra de que a minha identidade central não é consumidora. Sou uma adoradora e carrego a imagem de Deus, criada para conhecer, me alegrar e glorificar a Deus, conhecer e amar aqueles ao meu redor. Esse feijão roxo anônimo me diz que o que mais importa sobre mim é que eu preciso comprar coisas para continuar viva. Mas Deus conhece quem colheu esse feijão e liga para a justiça. E Deus nos fez não apenas para consumir, mas para cultivar, cuidar e abençoar. A palavra Eucaristia significa literalmente ação de graças. A Eucaristia é a festa de ação de graças da Igreja e é a partir da prática comunitária de ação de graças que flui a minha oração na hora do almoço. A Eucaristia, a nossa refeição congregacional em ação de graças pela vida, morte e ressurreição de Cristo, transforma cada refeição humilde no momento para relembrar que recebemos a vida toda, da sopa até a salvação, de graça. Desse modo, esses pequenos momentos diários não sacramentais, não que eles sejam sacramentos em si, mas que Deus os encontra em e por meio do mundo terreno e material em que habitamos. A Eucaristia é uma refeição profundamente comunitária que nos reorienta de pessoas que são consumidoras meramente individualistas para sermos pessoas que juntas são capazes de ser uma imagem de Cristo para o mundo. É claro, o próprio ato de comer nos lembra de que nenhum de nós pode sobreviver por conta própria. Se você está respirando, é porque alguém te alimentou. Nós nascemos famintos e completamente dependentes de outras pessoas para satisfazer as nossas necessidades. Dessa forma, o ato de comer nos reorienta de uma existência atomística e independente para uma existência interdependente. Mas a Eucaristia vai mais além. Nela, nós nos banqueteamos com Cristo e somos assim misteriosamente formados juntos num só corpo, o corpo de Cristo. A nutrição é sempre bem mais do que algo meramente biológico. Nós somos nutridos pelas nossas comunidades, somos nutridos pela gratidão, somos nutridos pela justiça, somos nutridos quando conhecemos e amamos o nosso próximo. Quando vemos a comida como mera mercadoria e como meros consumidores,
A nutrição holística é uma preocupação secundária. Nosso maior interesse é que a nossa refeição seja conveniente, barata, bem servida e algo que exija bem pouco de nós. Os hábitos que me levaram a fazer essa sopa não vieram da minha formação de mordomo e adoradora, mas da minha formação como consumidora. A economia de livre mercado pode produzir um tipo de abundância. Eu tenho sopa mais do que suficiente. Mas essa aparência de abundância é falsa quando vem o custo de sujeitar outros ao trabalho escravo ou a envenenar o solo. Essa teologia global do consumismo transformou tanto a nossa maneira de comer quanto de adorar. A busca evangélica por uma certa experiência emocional no culto e a busca capitalista por bens anônimos, baratos e enlatados têm certos traços comuns. Ambas estão mais preocupadas com o que posso obter para mim mesmo como consumidora individual. Mas a economia da Eucaristia me chama para uma vida de adoração que me esvazia do eu. Precisamos tomar cuidado com as práticas, tanto na igreja quanto na nossa vida cotidiana, que nos moldam como meros consumidores. A espiritualidade, empacotada como um caminho para autorrealização e felicidade pessoais, encaixa muito bem com o consumismo ocidental. Mas as Escrituras e os sacramentos nos reorientam para ser pessoas que se alimentam juntas do pão da vida e são enviadas como mordomos da redenção. Nós relembramos e reencenamos a vida de Cristo derramada por nós e somos transformados em pessoas que derramam suas vidas pelos outros. Somos formados pelos nossos hábitos de consumo. E nos Estados Unidos de hoje em dia, essa formação diária frequentemente se opõe à nossa formação na palavra e no sacramento. Nessa economia alternativa do verdadeiro pão da vida, somos virados de dentro para fora para que não sejamos mais pessoas marcadas pela escassez, se matando pelo nosso próprio bem, mas novas pessoas, nutridas de verdade e assim capazes de estender essa nutrição a outros. A economia da Eucaristia é a verdadeira abundância. Tenho o suficiente para mim, não a despeito dos outros, mas porque recebemos a Cristo juntos, como comunidade. Palavra e sacramento, Escritura e Eucaristia transformam as sobras requentadas do meio da semana. Elas me transformam de uma consumidora robótica para alguém capaz de praticar a interdependência e gratidão eucarísticas. Elas me ensinam a receber essas sobras e a vida toda como uma dádiva, mas elas também servem como um juízo sobre a minha refeição, um chamado ao arrependimento pelos sistemas de escassez e injustiça que perpetuo no meu dia comum. Elas me chamam a trabalhar em prol de um novo jeito de ser e comer que permita eu conhecer, amar e servir melhor ao meu próximo. Elas me desafiam a me esvaziar pelos outros, sabendo que me encherei até transbordar de novo na abundante economia da adoração. Em Cristo sempre haverá o suficiente para nós, tanto que vai sobrar.